Olá, tudo bem? Uma das grandes questões para nós que somos terapeutas de casal é podermos fazer uma análise de uma experiência tão subjetiva, tão sutil quanto a experiência amorosa. Você já pensou nisso? Em como a gente pode fazer uma análise do amor que se vive num casal? Fica aqui comigo que eu te conto. Juan Luis Linares, um grande terapeuta familiar espanhol que já contribuiu muito para esse campo, sustenta que um terapeuta pode fazer uma avaliação de 3 dimensões da experiência amorosa. A dimensão cognitiva, que é o que se pensa sobre o amor, o objeto amado, a pessoa que se ama e a própria experiência da relação com essa pessoa. O aspecto emocional, que é o que se sente sobre a pessoa e a experiência de viver uma relação com ela, e o aspecto pragmático, que é o cotidiano dessa relação e da convivência com essa pessoa. Quando a gente fala de componentes cognitivos do amor, sobre o que se pensa sobre o amor, a gente tem os desejos, os pensamentos que aparecem nas duas pessoas que estão vivendo essa relação entre reconhecimento e valorização, que é uma balança muito tênue, muito subjetiva, difícil de se medir entre como eu vejo o outro e como sinto que o outro me vê. Mas isso ainda na esfera do pensamento. Então é como eu penso que o outro me vê e como eu penso que vejo o outro. Isso é uma das formas mais utilizadas, por exemplo, pelas pessoas que se dizem mais racionais, para falar da própria experiência amorosa. Os componentes emocionais da experiência amorosa são os mais exaltados, por exemplo, nas músicas que a gente dança, na sofrência, na literatura sobre o amor, nas poesias, que tem a ver com a exaltação das paixões, com os sentimentos que explodem e eclodem a partir da intensidade de uma experiência amorosa. Quanto mais íntimo, quanto mais expectativa, quanto mais eu convivo, quanto mais eu projeto, mais eu estou querendo que essa relação se longevize. E esse desejo de longevizar o relacionamento, muitas vezes não assumido na nossa época da pós-modernidade, em que a gente é marcado muito pelo desejo de fluidez, da fila anda, mas eu ainda tenho dentro de mim esse desejo de uma relação que dure, que permaneça, que crie raízes, com que eu possa contar e me dar segurança. Quanto mais eu projeto a longevidade, mais eu também construo a possibilidade de explodir nos meus sentimentos. Porque a intensidade do futuro é a intensidade do desejo, é a intensidade de viver já o que eu já estou pensando lá para frente. Então, quando isso se frustra aqui, no aqui e agora, mais eu tenho medo de que isso não possa acontecer daqui em diante ou daqui a algum tempo. E os componentes mais pragmáticos da relação, que tem a ver com sexo, desejo e gestão do cotidiano, que são como eu vou instituindo nessa relação os padrões da relação sexual, a possibilidade de conversar sobre os desejos que vão se transformando ao longo de um ciclo de vida de um casamento, de uma relação mais longeva, a possibilidade de discutir tabus, às vezes tabus de uma vida inteira, às vezes que são trazidos de experiências dolorosas como violências sexuais vividas em períodos da infância e da adolescência. Tudo isso aparece no cotidiano de um casamento. Mas esse cotidiano também é composto por uma gestão de um dia a dia que é interferida, por exemplo, pela discussão sobre a carga mental, pelas discussões de gênero, né? Por como nós estamos fazendo a divisão das tarefas, das relações com trabalho, casa e filhos. Essas 3 dimensões são apenas o início de várias conversas que eu quero ter com vocês sobre terapia de casal, sobre coisas que um terapeuta de casal vai construindo
naturalmente na sua forma de pensar e sentir o diálogo com os seus pacientes. Eu espero você aqui sempre. Até já!